Era um projeto de um barracão que eu fiz esse ano. Então, vou mostrar mais ou menos as partes que a gente tem do projeto. Então, ó, falando da prancha, então na prancha, quais são os elementos que eu costumo colocar dentro aqui da prancha do projeto elétrico? Nesse caso do barracão, então eu tinha que mostrar, além dos diagramas unifilares, né, o que estão aqui, então cada quadro tem um diagrama, cada quadro tem uma tabela, então cada quadro de distribuição, né, então tem a sua tabela respectiva, apresentando então o resumo, né, de características desse quadro, e aqui tem associado então o diagrama unifilar deles. Além disso, né, então, as legendas, a questão das notas. Aqui eu só tirei, né, os dados pessoais do cliente, para não criar nenhum tipo de problema, mas a instalação aí de um barracão, por exemplo, ó, a área construída de 4.000 metros e a área do terreno de quase 13.000 metros quadrados. Então, é um projeto bem grande, né? Então, aqui ele não cabe nem numa A0. Eu fiz ele inteiro, o projeto inteiro de um pavimento aqui, e depois eu particionei para poder detalhar na planta. Então, gerou 5 plantas A0. Aliás, são 4 pranchas A0 e uma prancha A2, acho. Então, aí aqui são todos os quadros, os diagramas unifilares. Então, isso aqui é muito importante que a gente tem que ter no projeto elétrico. Então, esse diagrama unifilar. Aqui mostrando então os disjuntores. Aqui ainda não estão nem sendo apresentadas as fases onde estão conectados, porque no quadro ele já está mostrando. Então, se eu não tivesse mostrando no quadro, eu poderia representar qual que é cada circuito, qual fase tá sendo utilizada, ou também poderia, na verdade, apresentar nos dois, aí depende do critério aí de cada um que estiver projetando. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode ver, ó, aqui é a parte do barracão. Então, aqui a parte do barracão é toda feita em eletrocalha. Então, aqui tem os pontos de iluminação presos na eletrocalha. Aqui tem um quadro de distribuição. Aqui tem um banheiro. Então, também tem um outro quadrinho para esse banheiro. Parte de iluminação, tomada, sinalização de emergência. Aqui temos um outro quadro, que é um quadro auxiliar aqui, porque nessa área aqui do terreno, né, o barracão termina aqui, mas nessa área vai ser instalado câmaras frigoríficas. Então, fiz um projeto aqui de previsão, né, de aumento de cargas e colocando aqui um quadro para poder suprir depois essas câmaras que viriam. Aqui eu tenho uma área de garagem, então na área da garagem tem somente poucos pontos de tomada e algumas iluminações, né? Então, aí aqui esses cálculos de iluminação foram feitos através dos métodos luminotécnicos, não foi feito pelo cálculo das áreas, mas a gente vai ter uma aula para tratar melhor sobre isso, porque também em projetos residenciais a gente acaba aplicando mais aquele método das áreas, mas, né, em caso de projetos industriais, comerciais, até como esse aqui, né, de um barracão, então a gente tem que aplicar o método luminotécnico para obter, então, o correto dimensionamento da nossa parte de iluminação. Aí aqui dá para ver, ó, tem alguns postes, então aqui é um poste de 8 metros com 2 pétalas, então para fazer a parte de iluminação dessa área aberta, né? Então todo esse estacionamento e tudo mais. Aqui a gente tem ó, uma portaria, então onde tem dentro da portaria tem toda a parte de iluminação, pontos de tomada, ponto de tomada previsto aqui para cancela, ponto de tomada previsto para motor. Então você acaba tendo bastante detalhe aí que a gente tem que ir prevendo, né? Então sempre comentei que, né, a gente tem que entender qual que é o uso do ambiente para poder definir, né, e dimensionar corretamente quantos pontos de tomada, quais são as potências, como que a gente vai utilizar isso. Aí aqui tem uma casa de máquinas, onde tem uma brigada aqui, onde vai ficar uma parte de bombas, né, com reservatório de água. Então tem um quadro aqui só para receber depois
essa bomba, né, para alimentar essa bomba. Então, esse cara aqui, ele vem direto lá da subestação, então é até uma condição da norma de combate a incêndio, né, então sistemas de combate a incêndio para esse tamanho de prédio, então tem um projeto específico com hidrantes, então para esse sistema de hidrante, a bomba do hidrante ela tem que ser ligada diretamente no sistema de alimentação, então você tem que ligar lá junto com o disjuntor geral, ou no caso do padrão de entrada ser um poste de caixa incorporada, ou nesse caso aqui que é uma subestação. Então aqui tem uma subestação aérea. Aí aqui a legenda, então cada tipo de bloquinho que foi utilizado. Aqui ó, eu coloquei somente a lista de materiais da Eletrocalha, né, o resto das listas foram geradas somente com planilha orçamentária. Aí aqui ó, a questão do projeto da subestação, então uma subestação aérea, né, com saída subterrânea de 300 kVA, então aqui tem um transformador de 300 kVA, aí aqui tem uma estrutura em alvenaria, onde vão todos os elementos, o elemento de medição, e os elementos e os dispositivos de proteção, né? Aqui o sistema de aterramento, então aí a descrição dos elementos que tem na subestação, o diagrama unifilar da subestação, então chaves fusíveis, o transformador, o medidor da CPFL, o disjuntor trifásico, né? Que depois vai seccionar então todo esse sistema, então tem todos esses elementos, uma legenda somente para esse diagrama. Aqui, de fato, a instalação aqui do prédio, então, que teria um barracão, portaria, aqui seria um prédio administrativo, então, o prédio administrativo, ele tem realmente muita parte elétrica, então tem ar-condicionado. Oi? Misericórdia. Isso aqui é um meio ninho de rato. Então Nossa. você tem bastante informação visual aqui. Tem, ó, são pontos de ar-condicionado em todas as cabines aqui. Então isso aqui é cabine para vendedor. Então tem ponto de ar-condicionado para todos. Tem, acho que são 6 pontos de tomada para cada um. Ponto de iluminação acionado separado para cada dessas baias aqui de trabalho. Aí aqui tem uma sala de reunião. Então na sala de reunião ó, tem inclusive uma iluminação decorativa. Então daí tem aqui são lâmpadas dicróicas de LED. Eu geralmente gosto de fazer um contorno. Geralmente o pessoal aí quando faz rebaixamento com gesso, né? Então aí convém colocar alguns spotzinhos de LED. Ele é mais decorativo mesmo do que para iluminação, mas dependendo aí do ambiente, acaba ficando interessante. Aí aqui, ó, tem uma cozinha. Aqui, ó, é interessante que esse projeto, ele deu bastante trabalho porque tinha muita coisa específica. Isso aqui, por exemplo, é um exaustor. Então, é um exaustor para cozinha. Os banheiros que ficam internos, eles não têm janelas, então eles têm um exaustor também para cada banheiro. Então, tem um sistema de exaustão. O sistema de exaustão, ele liga junto com a iluminação. Então, tem que ser previsto também essa carga, né? Você não pode só prever a carga de iluminação e depois instalar o sistema de exaustão, senão você vai sobrecarregar provavelmente seus sistemas de iluminação. Então, aí aqui tem essa previsão desses exaustores. Aqui, de novo, algumas sinalizações. Os quadros. Deixa eu verificar. Aí aqui tem, então, bastante coisa mesmo que vai colocando. Por isso que, geralmente, esse aqui eu fiz já separado, né, com alguns detalhamentos, mas dependendo do projeto eu costumo fazer essa planta, mais uma planta somente com os pontos e uma outra planta com os pontos e os eletrodutos. Porque assim você tem 3 pranchas sobre o mesmo assunto, cada um com um pouco menos de informação, e aí cabe quem vai executar ter uma leitura, né, entender o que é melhor para ele de utilizar na hora. Aí aqui ó, tem estacionamento, então tem iluminações aqui nos postes, né? Aqui tem um totem, então foi previsto
uma tomada aqui, um ponto de tomada, né, com uma carga para poder fazer essa iluminação aqui desse totem também. Então, vamos dizer assim, aqui o ideal é sempre prever o máximo de informação, né, não para encarecer a obra, mas é que tudo que você não planejar vai ser pior depois na hora de, não só de executar, mas pior ainda na hora que estiver pronto, né? Então, se depois que você fez o projeto, depois que o pessoal está executando, aí você fala, nossa, podia ter colocado um quadro auxiliar aqui, podia ter colocado mais 2, 3 pontos ali. Então, tudo isso aí acaba não só gerando mais custo, mas também um transtorno, né, que você consegue suprir, mas depende aí de um projetinho, que seria assim, o ideal, né, é sempre você... Tá cortando? Tá. Bom, vamos esperar aqui para ver se melhora um pouco. Ixi. Bom, vamos ver. Aqui pareceu que deu uma melhorada. Aí tá um pouquinho melhor? Melhorou. Beleza. Tá tendo algumas oscilações, inclusive aparece aqui a mensagem para mim. Bom, queria comentar assim, inclusive, né, esses projetos, né, a gente não sai fazendo um projeto, vamos dizer assim, da nossa cabeça, né, a gente sempre está em contato com o cliente, sendo o cliente, às vezes, o cliente final, ele também nem sabe muito bem, às vezes, o que ele quer, então ele vai passar a informação ou para o arquiteto, ou para o engenheiro civil responsável, então a gente tem que estar em contato com eles e fazer o quê, né, sempre a gente faz um pré-projeto, ou que o pessoal chama de anteprojeto. Então, você faz uma definição prévia de todos os pontos, tanto de iluminação, quanto interruptor, como ponto de tomada, e faz já um levantamento da carga prevista. E aí, com base nisso, você já consegue mostrar, fala, ó, são todos esses pontos, precisa de mais algum ponto, quer que preveja mais algum tipo de carga, o padrão de entrada está dando um padrão trifásico de 70 milímetros. É um padrão já meio parrudo, mas depende da necessidade do cliente, se o cliente vai querer expandir a casa depois, se ele tem pretensão, né, de colocar mais cargas. Então, daí isso aí a gente já levanta tudo nesse pré-projeto. E aí depois, uma vez que o cliente, né, quem você esteja tratando, aprovou esse pré-projeto, aí você faz todo o dimensionamento de fato. Aí sim a gente vai soltar eletroduto para tudo quanto é lado, colocar condutor, e aí sim a gente vai para esses outros passos aqui. Então, aí aqui, ó, seguindo, aqui aqui eu só tenho os detalhamentos e aqui tem a planta geral, né? Então, uma escala reduzida, né? Então, aqui tudo está em escala 1:100, aí esse aqui está numa escala acho que 1:50, só para poder caber e ter uma visão geral da instalação, né? Apesar de que aqui você não tem praticamente nenhum detalhamento, né? Mas você consegue ter essa visão geral. Aí, ó, vou até apresentar para vocês o que eu coloco de nota. Aí isso aí vocês vão, com o tempo, né? Cada um vai desenvolver vamos dizer assim, não é nem as próprias manias, mas os próprios layouts, né? As notas, a forma de trabalhar que melhor convir. Então aqui eu tenho algumas notas, que os condutores que não têm seção nominal ou seção transversal escrita, indicada, é porque é de 1,5. Então, se procurar aqui e tiver um fio que não tem indicação, então, por exemplo, aqui, ó, não tem indicação desse circuito 12 e desse retorno. Que bitola que é esse cara aqui? Ah, uma bitola de 1,5. Geralmente a gente faz isso pro fio que aparece mais. Eu poderia ter feito pro de 2,5, mas esse aqui eu acabei deixando com o de 1,5 mesmo. Então, geralmente, como a gente vê que as bitolas de 2,5 elas são bem mais recorrentes, então a gente opta, por exemplo, por não representar as bitolas de 2,5 e somente as outras que são diferentes. E aí na nota a gente escreve, tudo que não foi indicado é porque é de 2,5. Aqui, para os eletrodutos, é a mesma coisa. Tudo que não está indicado é porque o eletroduto tem diâmetro nominal de 3/4. Ou seja, porque tem muito eletroduto que é de 3/4.
Então, o que for de 3/4 a gente não indica. Então, por exemplo, esse aqui, tudo que não está indicado é 3/4. Aí esse aqui foi indicado como meio. Outra coisa que poderia fazer é realmente tudo que está 3/4 não indicar e o que está meio também não indicar e substituir todos os eletrodutos de meia polegada por de 3/4. Que geralmente convém. Numa instalação, o eletroduto de meia polegada ele não vai te permitir fazer quase nenhuma melhoria depois. Né? Você não vai conseguir passar mais pouquíssimos condutores num eletroduto desse. E como a diferença de preço de um eletroduto de meia polegada para um de 3/4 pensando aí num eletroduto corrugado, é tão pequena que geralmente não convém colocar eletrodutos assim de meia polegada. Aí depende também do projetista, depende de quem for executar, mas eu particularmente, eu até deixo a indicação aqui, mas na hora que eu vou fazer o orçamento, eu nem orço o eletroduto de meia polegada, eu já coloco todos como sendo de 3/4 pelo menos. Aí seguindo aqui as notas, o código de cores, né, como eu comentei, então já deixo indicando o código de cores, ó, preto, vermelho e branco para fase. Então, utilizar uma cor para cada fase, utilizar o amarelo para todos os retornos, o azul para o neutro e o verde e amarelo para o terra. Então, aí você faz uma definição de como que você pretende aí que a instalação seja executada. Outra nota aqui, qualquer alteração no projeto deve ser comunicada e autorizada pelo projetista responsável. O autor não se responsabiliza por qualquer tipo de execução realizada em desacordo com o projeto. Isso aqui são duas notas meio que para se resguardar, né, de que, porventura, alguém que vai executar, execute de forma diferente do que foi projetado, ou tá aqui também, né, já falando sobre os materiais e normas, mas se ele executar utilizando algum material impróprio, utilizar alguma, vamos dizer assim, alguma metodologia fora do padrão, fora da norma, tentar mudar o projeto aqui e ele cause algum problema, né? Então a gente mantém essas notas aqui como um respaldo para o projetista, né? Então é mais evitando de que isso possa gerar problemas. Então vamos dizer assim, por mais que no seu projeto se ficou faltando alguma informação, a ideia é que quem for executar não tenha não possa simplesmente da própria ideia, né, ir lá e colocar do jeito que ele imagina que seja, né? Então a gente tenta deixar isso aqui para que mesmo se faltar alguma informação no projeto, na hora de executar, quem estiver fazendo isso tenha que entrar em contato com o projetista para que você consiga então explicar o que de fato foi planejado, para que não seja feito algo diferente, né, do principal do projetado e que isso não gere problemas futuros, né? Então, quando a gente está falando de instalação residencial, isso acaba não tendo muito problema, mas, por exemplo, esse projeto aqui, que é um projeto muito grande e tem subestação, então convém fazer esses tipos de anotação. O que mais? Aí aqui partindo para a prancha do pavimento administrativo superior, então também aqui, ó, notem que tem bastante circuito, bastante informação. Só que em cima, ó, eu tenho quantos quadros? 5 quadros. Então, só aqui no pavimento superior eu coloquei 5 quadros de distribuição. Por quê? Porque dessa forma eu consegui minimizar todas as bitolas dos condutores. Então, ó, tirando os condutores aqui que são parte de chuveiro e ar-condicionado, todos eles estão com bitola mínima. Então, priorizo por ter mais quadros de distribuição e assim eu tenho menores, vamos dizer, circuitos com menor comprimento, né, com distâncias menores, e aí eu, por conta do critério lá de queda de tensão, eu acabo conseguindo utilizar sempre condutores com bitolas que estão próximas lá das bitolas mínimas. Então, aqui, ó, basicamente tudo, a iluminação é 1,5, circuito de tomada é 2,5, alguns outros circuitos aí que são, por exemplo, de ar-condicionado, chuveiro, e daí tem
bitolas um pouco maiores de 4 ou 6 milímetros, mas também não extrapola muito isso. Por quê? Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, que tem 5 quadros de distribuição, se eu colocasse um quadro de distribuição central, eu teria alguns problemas, porque tem muitos circuitos, eu teria eletrodutos com muitos circuitos agrupados, isso geraria, né, pelos critérios lá de capacidade de corrente bitolas muito grandes, eu teria caminhos, né, de condutores que seriam muito longos, e isso pelo critério de queda de tensão também acabaria gerando problemas, né, gerando bitolas muito grandes. Então, dessa forma, eu priorizei distribuir a instalação entre vários quadros e alimentar somente os quadros, né? Então, somente a ligação entre os quadros é que tem as maiores bitolas. Então, aqui, ó, por exemplo, então, entre os quadros, então a gente tem bitolas aqui, ó, de 10 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros. E para descer, né? Então, você tem condutores de 70 milímetros para poder fazer a ligação desse pavimento superior com o pavimento inferior. Então, são condutores aí com bitolas bem elevadas, mas para garantir que essa instalação seja atendida da melhor forma possível. Até porque isso aqui também é um barracão, né? É uma indústria, então é uma empresa onde provavelmente tudo isso aqui vai estar sempre funcionando, né? Então, parte de iluminação geralmente vai estar com todas as cargas, tomadas também, muitas das vezes vão estar sendo utilizados, os equipamentos, né? Algumas salas aqui que são salas de reuniões e salas de conferência que talvez não sejam tão utilizadas, mas o resto geralmente acaba tendo bastante demanda, então por isso que esses condutores, né, esses cálculos aqui acabam sendo meio elevados, né? Aí aqui, ó, por exemplo, isso aqui é é um anfiteatro, né? Então aqui é um anfiteatro, uma sala de reuniões, né? Então aqui tem algumas tomadas no piso, junto com toda a iluminação, tem tomada no teto, né, que seria para o projetor. Então aqui já pensando até inclusive na questão da utilização de um projetor, aqui as mesas, né, que seria uma bancada aqui à frente no palco, né, então você tem aqui o palco e aqui uma distribuição de cadeiras, aqui tem a instalação de de alguns condicionadores de ar, né, você tem dois, três condicionadores de ar para poder atender a essa demanda aqui dessa sala, e aí diversos outros elementos aí que são necessários também para fechar essa instalação. Então, esse é vamos dizer assim, um projeto já bem mais complexo, né? Mas que, vamos dizer que ele parte desses princípios básicos que a gente estava trabalhando em sala, né? Então, para fazer isso aqui, a gente tem todas as etapas que a gente desenvolveu agora, elas não mudam, né? Só que tem alguns agravantes, né? Que é, por exemplo, o projeto da subestação. Aí ele é um projeto já um pouco mais específico, mas de resto é o que a gente veio trabalhando já ao longo das aulas. Além disso, né, pessoal, isso é só o projeto de instalações elétricas. Mas geralmente você não tem só o projeto de instalações elétricas em um lugar, né? Você tem então o projeto da parte de lógica. Você pode separar ou não do projeto elétrico, né? Então, no caso aqui, eu considerei o projeto como sendo a parte de pontos de rede e câmera. Então, tudo que era rede e monitoramento e cabeamento de rede, então eu chamei de lógica. E aí, então, eu fiz uma prancha específica só para esse tipo de projeto. E também fiz um outro projeto que seria a parte de sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Então, também vou mostrar ali ele rapidinho. Então, aqui, ó, nesse sistema de lógica, então foram previstas, ó, os pontos de rede. Então, isso aqui são os pontos de conexão de rede. Então, em cada ambiente, né? Então, no caso, aqui no pavimento superior, então nas salas, onde estão os pontos de rede. Aqui tem os sistemas tem até alguns pontos de antena Wi-Fi.
Então, pensando, né, que você vai ter também alguns pontos de antena Wi-Fi, então foi colocado esses símbolos aqui, né, para representar esses roteadores. Aqui a parte de câmera, então também prevendo aí algumas câmeras. A questão do aonde que ficaria o sistema, né, o servidor deles, no caso. Então aqui seria uma sala só para o servidor, então aqui ficaria todo o quadro com todas as chegadas da parte de rede. Aqui onde ficaria a parte de monitoramento, que é uma área de atendimento, né, aqui. Então aí aqui é onde tem os monitores. Além disso, né, então aqui vindo para o pavimento inferior também todos os pontos de rede, né, então aqui foi tudo, toda a parte de instalação elétrica, né, como a gente vê aqui, ó, ela foi pensada em ser embutida. Então tudo aqui é instalação elétrica embutida. Já a parte de cabeamento, isso é por conta de quem vai executar o serviço. Então, quem era o responsável por executar falou que iria fazer por eletrocalha ou perfilado. Então, todo esse projeto de lógica eu fiz em eletrocalha. Então, por isso que ele está aqui dessa forma, né? Está diferente daquele projeto de instalações. Mas quando a gente está falando de um projeto residencial, aí no projeto residencial a gente utiliza também eletrodutos embutidos para a parte de comunicação, de lógica. Então, por exemplo, lá no projetinho do apartamento que a gente estava desenvolvendo, o que a gente precisa pôr? Um ponto de rede no quarto, um ponto de rede na sala, um ponto de TV no quarto e um ponto de TV na sala. Basicamente, isso já supre, né, essa parte de lógica. Então, seriam poucos eletrodutos que a gente tem que embutir na alvenaria, mas fazer sair, né, em uma caixinha ali, por exemplo, no corredor, para que receba, então, depois essa parte de TV a cabo, ou de interfone, ou da própria, de outra forma de internet aí, né, alguma outro meio que ele vai contratar. Então, aqui tem toda a representação aí dos pontos de monitoramento. Aqui no barracão, então, tem até alguns sistemas aqui, que seria a parte de um rádio comunicador. Então, esse aqui, na verdade, é a garagem. Então, quando você tem pontos muito extremos, para não ter que fazer a instalação de um cabeamento de rede por um cabo blindado e fazer ele enterrado no solo, ou então ter que fazer um sistema aéreo, né, com esse mesmo tipo de cabeamento blindado, então você pode fazer então a comunicação entre alguns pontos ali da rede interna por rádio. Então você tem aqui, né, o sistema central, né, onde vai ter o servidor, mas os outros pontos onde são mais isolados são todos comunicados aqui por meio de rádios. Então aqui estão sendo apresentados eles. Aí toda a parte de câmera dos outros pontos aí que foram utilizados. Aqui isso seria a parte de lógica, né? Então, apresentar tudo, parte de cabeamento de TV, de TV a cabo, de internet, de monitoramento. Se quisesse colocar sistemas de alarme, também poderia até colocar nessa etapa. Aí depende, de novo, depende de cada cliente, aí da necessidade de cada um. Aí aqui, ó, então tem até algumas outras notas, né, diferentes daquela da instalação, falando ó, que todos os pontos indicados como telefonia possuem um terminal RJ11 e um RJ45. Ou seja, para cada eletrocalha aqui, vai tanto um cabo UTP, né, para um cabo de rede, né, para fazer a ligação de telefonia, que seria com o RJ11, quanto a conexão com o RJ45, que seria de fato a conexão da internet. Então, essa é uma nota que eu coloco aqui para não ter que ficar apontando que cada um desses pontos aqui que eu coloquei, né, tem que ter. Cada um desses pontos aqui tem que ter um RJ11, um RJ45. Então, como todos eles são assim, eu já só escrevo isso na nota. Pode falar. Isso aí também tem que ficar em cima na hora de
que o pessoal está executando. Então tem esses detalhes aí. Bom, pessoal, seguindo aqui, né? Falei do projeto elétrico, falei da parte aqui de lógica, e aí dentro desse projeto também teve o SPDA. Então, o SPDA que seria o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, né? Então, um sistema de proteção. Aqui, então, eu dividi ele em duas partes, né? Então, aqui tem a parte do barracão e aqui é a parte do pavimento administrativo, do prédio administrativo. Então, o que eu fiz aqui de dimensionamento, né? Eu fiz um dimensionamento baseado em gaiola de Faraday, né? Então, aqui tem todas as malhas aqui em cima do telhado, né? Isso aqui é uma malha da gaiola de Faraday na cobertura. E aqui a gente tem a torno com a cordoalha de aterramento. Então, aqui são os pontos de aterramento e aqui a cordoalha que vai interligar, então, todos esses pontos de aterramento. Aqui tem a representação das descidas, a representação do captor Franklin, aqui onde são feitas as junções, né, das minhas cordoalhas que estão fazendo a malha aqui da gaiola em cima da cobertura. Aqui também, né, a parte da cobertura do pavimento administrativo. Aqui a malha de aterramento do prédio administrativo, os seus pontos de aterramento, a parte de descidas. Aqui em cima a parte de captação, então tem um desenho ali do captador. Aqui são os detalhamentos. Então, no outro projeto não tinha muitos detalhamentos na parte elétrica, mas esse aqui tem bastante detalhamento, porque no SPDA você sempre tem que detalhar como vão ser feitas as ligações. Então aqui, no caso, o barracão é estrutura metálica. Então, nas estruturas metálicas, tem que fazer o aterramento da estrutura e a união com a malha de aterramento. Aqui, como que vão ser feitos os detalhes da caixa de inspeção. Então, você tem as de aterramento, a tampa de inspeção. Aqui, como são feitas as descidas, porque aqui foram previstas descidas feitas não por cabo de cobre e aço, foi feito por descidas de chapas, né? Então, são barras chatas de alumínio. Então, foi previsto barra chata de alumínio para fazer essas descidas. Aí aqui a gente coloca também os detalhamentos. Detalhamento das uniões, união nas telhas. Então, são telhas de, se não me engano, é telha de zinco. Então, aí você tem esse tipo de conexão. A conexão da caixa de equipotencialização, né, a equalização das potências. Aqui algumas uniões, então aqui o terminal aéreo, como que é o captor, né, o captor utilizado, as soldas exotérmicas, então, que são feitas, na verdade ali a maioria são uniões, mas aonde tem solda tem que ser realizado dessa forma. Detalhamento das conexões em X, então aqui você tem então até o parafusamento, como é que é feito as conexões, né, por parafuso e tudo mais, as junções. Então, todos os detalhes de conexão para esse sistema de proteção de descarga atmosférica. Aqui a legenda, né, com tudo que foi utilizado, então os eletrodutos, o que desce, o que sobe. Foi aqui, então, já colocado também a lista de materiais. Como eu comentei, podia estar aqui, ou não, né? Podia ser que ela esteja apenas no memorial descritivo, pode ser que ela esteja só na planilha orçamentária, mas aí é que eu coloquei o sistema de SPDA. Aqui, ó, então, agora sim, são as notas do SPDA, são notas diferentes, né? Então, cada projeto tem que ser descrito aí algumas informações adicionais. Então, no caso, sempre utilizando essas notas para essas informações adicionais. Então, aqui no caso, o SPDA referente à portaria e à garagem em casa de máquinas foram calculados de acordo com o tamanho de tais estruturas, as alturas delas e o fato da altura delas serem menores que o do prédio administrativo. Além disso, né, avaliando os aspectos econômicos, de segurança, tudo mais, verificou-se que não precisa de SPDA específico
para esses tipos de, aliás, para essas áreas, né? Então, para essas áreas, apenas a utilização lá dos dispositivos de proteção contra surtos já supre a necessidade, não preciso de um SPDA específico. Agora, para o prédio administrativo e para o barracão, então, são necessários. Outra coisa, né, em relação aos condutores, né, que são utilizados, as descidas, os condutores enterrados, então, as cobreadas 50 milímetros, as descidas por barra de alumínio de 70. E aí, aqui algumas outras notas que são aquelas que eu comentei, né, que vão tentar respaldar o projetista com relação a algum problema de execução que possa acontecer. Então, aí, juntando tudo isso, né, então aí, de fato, tem o projeto elétrico desse barracão, que seria a parte elétrica, então, toda a parte elétrica, toda a parte de lógica, toda a parte de SPDA, e agora sim, né, então, não só os projetos, né, então, os projetos eu já até mostrei que tem. O projeto, ele tem o padrão de entrada, aqui no caso subestação, tem o detalhamento da instalação elétrica, tem os quadros de cargas, tem o diagrama unifilar, tem as legendas, tem as notas, mas, além disso, tem alguns outros componentes que a gente precisa no projeto. Esse projeto eu não fiz memorial descritivo, não precisava de memorial descritivo, mas eu tive planilhas orçamentárias. Então aqui, ó, tem as planilhas orçamentárias de cada projeto.